A Organização das Nações Unidas, a ONU, estabeleceu há quase 10 anos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os principais são erradicação da pobreza, fome zero, educação e saúde de qualidade e igualdade de gênero. Nós vamos conversar nesta edição especial do Ponto de Vista aqui do P20 com a coordenadora residente da ONU no Brasil e também representante do secretário-geral da ONU, Sylvia Hux. Muito bem-vinda ao nosso programa Ponto de Vista e a gente vai conversar hoje sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Bom, secretário, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho desses objetivos, porque são objetivos muito exigentes. Já têm sido cumpridos nesses quase 10 anos? Bom, primeiro eu gostaria realmente de agradecer pelo convite, pela oportunidade, não, de conversar sobre a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Não? A gente sabe, isso é uma agenda muito ambiciosa, porque 193 países, os Estados-membros das Nações Unidas, assinaram, não, essa agenda que tem um objetivo realmente de avançar no desenvolvimento sustentável do planeta, mas depois você tem que trazer para cada país, não? Porque os contextos são diferentes. E aqui estamos trabalhando no Brasil com essa Agenda 2030 e com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Obviamente, temos avanços importantes, mas também algumas preocupações, não? Especialmente com a pandemia de Covid, não? Vários, infelizmente, não? Esse avanço, alguns casos, parou até e tivemos atrasos, não? Que praticamente todos os países sofreram isso. Mas também acho que precisamos também de muita vontade, de todos os setores têm que trabalhar para conseguir avançar ainda mais. Com certeza. São 17 objetivos ao todo, mas me parece que é o 5º objetivo, que é sobre a igualdade de gênero. Nós estamos nesse P20 falando sobre as mulheres parlamentares, mulheres. Eu queria que a senhora falasse um pouco o que a ONU vai trazer para esse evento. Olha, vamos falar um pouco sobre números, não? E aí talvez conseguimos entender por que a Agenda 2030 traz um objetivo especial para a igualdade de gênero. Agora estamos no P20, nessa reunião com as mulheres parlamentares dos 20 países das maiores economias do mundo e também outros países convidados. Mas olhamos e vemos que 27% dos parlamentares no mundo são mulheres. Olha, menos de uma terceira parte, não? Quando você vê a porcentagem de ministras, 23% no planeta. Os números são muito baixos. Então, obviamente, precisamos de iniciativas e necessitamos realmente de muita vontade política para avançar. Eu fiquei muito contente hoje, durante a abertura do evento P20, as falas, especialmente o presidente da Câmara dos Deputados, estão colocando isso como uma prioridade, porque o Brasil também tem indicadores bastante baixos, não é um desafio e também uma oportunidade. A gente sabe, eu já completei 3 anos trabalhando aqui no Brasil como coordenadora, representante da ONU. O Brasil tem mulheres maravilhosas. Tem mulheres muito boas, formadas, preparadas, com muita experiência. Então, não tem excusa para não avançar com esses indicadores. Agora, pelo menos os países do G20, que gerou o P20, eles estão comprometidos com essa agenda de sustentabilidade? Bom, temos alguns posicionamentos diferentes. Os 193 Estados-membros assinaram, como eu falei. Então, os 20 países que compõem o G20 também. Mas você sabe que às vezes, bom, claro,
é uma questão de prioridade dos contextos, que isso é um desafio, não? Como falamos, o que foi o desafio da pandemia, mas vemos países realmente com muita satisfação como estão conseguindo avançar. E falando aqui na parte de igualdade de gênero, temos casos realmente muito bons, países, e não somente países europeus. Quando a gente vê os 5 países que têm, por exemplo, a maior participação de mulheres nos parlamentos, temos 3 aqui na América Latina, não? E depois, quando vemos os 23 países que têm mais de 40% de mulheres parlamentares, temos muito na África e também na América Latina. Então, é possível. Novamente, precisamos, sim, obviamente, recursos, mas investimentos, mas para isso também a vontade política. Por isso, tão importante as mulheres parlamentares participarem dessa discussão para orientar as decisões de todos os setores políticos, mas também de setores privados e sociedade civil. Agora, Silvia, a ONU ela investe em formação para essas mulheres, que muitas das vezes elas já têm naturalmente uma liderança, mas carecem de uma formação para realmente participar essas áreas de liderança. Como é que é feito isso pela ONU? Como é investido pela ONU? Aí talvez, se me permite, vou ser um pouco provocadora, porque eu lembro quando eu comecei na ONU, já completei 35 anos na ONU, a excusa era, não, o mundo não tem tantas mulheres com formação, com conhecimento, com experiência, precisamos oferecer treinamento, capacitação. Mas agora você tem mais mulheres do que homens, não? Formando nas universidades e até com melhores, como se chama, notas, isso, não? Qualificações. Então, tem mulheres realmente, praticamente todos os setores têm mulheres muito boas. Então, não é um assunto de identificar mulheres, é realmente de abrir e oferecer os espaços para essas mulheres, não? Porque mulheres todos os países têm, mas precisam de espaços e precisam, não, de conectar essas mulheres com esse espaço. E, obviamente, aí vamos falar da lei de cotas, que a gente vê os resultados. Os países que têm implementado leis de cotas, os resultados, os indicadores são muito melhores. Tem 5 ou 7% participação maior das mulheres nos parlamentos e nos governos locais, respectivamente. Inclusive, nós temos esse ano eleições municipais, onde são eleitas vereadoras e prefeitas também. Nessa forma, como que as mulheres, a senhora acredita que pode haver um aumento da participação das mulheres nessas eleições esse ano aqui no Brasil? Espero que os partidos políticos, os políticos, as lideranças estejam assistindo, não? Este é o programa para fazer um chamado. Olha, Brasil tem 12% de mulheres prefeitas. Não é possível. Muito baixo. E somente 4% delas são mulheres negras. Então, os números são muito baixos. Isso não representa a sociedade brasileira. Então, primeiro, realmente precisa disso. Os partidos políticos precisam se reformar, não? E abrir esses espaços para mulheres muito boas, com conhecimentos, com experiência, não? Formar parte dos grupos. Inclusive, só para lembrar, nós temos aqui as cotas, mas são as cotas para candidatas. Mas nós não temos para representatividade. Isso faz muita diferença nos países que já aderiram? Sem dúvida. Quando a gente olha as diferenças, como são as diferentes leis de quotas, claro, faz uma diferença se você oferece a quota para candidata ou se oferece realmente para mulheres eleitas, não? Então, isso faz uma diferença muito grande. E também como você oferece recursos para os partidos e os resultados dessas eleições. Então, aí talvez eu convite de olhar essas experiências, não? A gente realmente não acredita em trazer uma cópia como uma receita. Não, talvez as experiências de outros países servem para
inspirar novas propostas para ver como realmente o Brasil pode transformar uma realidade, especialmente quando tem tanto recurso humano. 52% das pessoas brasileiras são mulheres. Nós temos 17 objetivos e entre eles alguns mais urgentes, a área da fome, da educação também. Queria saber que objetivos a gente pode dizer que já estão sendo cumpridos. Na verdade, como falar assim de check, cumprido, não, mas ainda temos tempo, porque uma agenda até 2030, então temos... 6 anos. Mas, menos de 6 anos. Claro, mas não temos muito tempo. O Brasil tem experiências muito boas, por exemplo, pobreza e fome. É verdade, novamente, com a pandemia, então, teve atrasos, não? Então, retomar esse caminho, retomar algumas políticas para avançar novamente, especialmente com o assunto da fome. Não é possível. 2024, é o mínimo um país oferecer, não? Essa saúde, nutrição, uma alimentação digna. E a gente sabe que é uma prioridade para o Brasil. Depois, temos alguns objetivos que os números são bons. Eu já falei, numa vida anterior fui engenheira, por isso eu adoro os números. Mas uma coisa que temos que ter cuidado, não? Os números são importantes, mas a gente também tem que ver a qualidade. Por exemplo, a educação, não? Sim. Avançou muito no Brasil, mas vemos com um pouco de preocupação assuntos de qualidade, não? Especialmente com algumas crianças, não? Então, ver como pode melhorar. E tem casos muito conhecidos, como a educação avançou em alguns estados, e tomar esses estados como referência para apoiar, não, as experiências de outros estados também. Uma outra questão que eu não sei nem se está incluída entre os objetivos, que é a violência contra a mulher, que no Brasil, inclusive, a violência política é muito grande e é um dos fatores que até afasta muito o número de candidatas. Nas redes sociais, elas também têm a dificuldade de participação dentro dos próprios partidos políticos. De que forma pode ser combatida também essa violência? Não, concordo totalmente e é um assunto de muita preocupação. A violência em termos gerais, a violência contra mulheres e meninas no Brasil tem números realmente assustadores. Não? E concordo também nesse assunto da violência política, que acho que cada vez é mais sofisticada, porque antes era como uma violência mais direta, física, não? Então você conseguia proteger espaços ou evitar, não? A mulher sabe muito, sabe desde que criança que tem que evitar espaço para não sofrer violência. Mas agora também com a violência internet, a violência digital nas redes sociais, é impressionante. A gente sabe porque acompanha, aí temos um trabalho maravilhoso também com várias agências, especialmente também com a ONU Mulheres, que é uma das agências que compõem o sistema das Nações Unidas e meu escritório. Vamos acompanhando esse assunto. Quantas mulheres, a gente sabe porque recebe as denúncias, não? Decidem abandonar a carreira política por essas ameaças. Até às vezes tem que deixar o lugar, a cidade, o estado mudar ou até o país. Isso é muito triste. Então, vemos já as dificuldades que enfrentam as mulheres, que são muitas barreiras. Imagina, não? Também violência que faz as mulheres desistirem. E tem propostas em outros países que a gente possa trazer como exemplos de combate a essa violência? Temos várias, o assunto novamente é ver o contexto de cada país, não? Porque quando a gente fala de mulheres, a gente sabe que também no Brasil são mulheres plural, diferentes, porque não todas as mulheres, não, em geral, todas as mulheres sim sofrem algum tipo de violência,
mas tem grupos de mulheres que é pior, quando vê as mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres quilombolas, as mulheres que são defensoras de direitos humanos, mulheres que são defensoras ambientais, não? Aí vê, elas são foco de direitos de coisas. Então, claro, conhecemos o trabalho de muito, o principal, o Estado. O Estado e os governos têm uma responsabilidade de proteger as pessoas. Então, aí é política pública. Não? Qual é a proposta de política pública do Estado e do governo para proteger as mulheres, as meninas e evitar esse tipo de coisa? E vamos novamente, sim, políticas públicas de todo tipo. Segurança pública, mas também educação. Educação desde o início, não? Cultura de paz, cultura de tolerância, cultura de diálogo, não? A palavra não pode ser uma excusa para gerar violências. Eu, obviamente, falo como Nações Unidas, não? Que o objetivo principal da organização é justamente isso, promover a paz no mundo. Cultura de paz. Eu gostaria também de abordar o tema do meio ambiente, a senhora lembrou bem, e as mulheres também estão entre as que mais sofrem com essas mudanças climáticas, com esses acidentes climáticos aqui no Brasil. Nós tivemos, ainda estamos tendo no estado do Rio Grande do Sul. O que pode ser feito nessa área de meio ambiente, o que a ONU traz de experiências para poder realmente se prevenir, já que é uma realidade hoje o aumento do aquecimento da Terra? Uma coisa que realmente fico impressionada, vários países, mas também aqui no Brasil, como a mulher decidiu assumir uma liderança no assunto de meio ambiente. Eu acho que está bastante associado com esse papel de cuidadora. A mulher cuida filhos, filhas, mãe, não? Cuida até vizinhos, não? E animais. E a mulher cuida o planeta, cuida a terra, cuida a água, não? Então tem esse perfil. E no caso do Brasil, é impressionante que tem muitas lideranças, mulheres líderes, não? Que trabalham fortemente na defesa do meio ambiente e que também, agora, formadas em assuntos ambientais e mudança do clima. Vemos mais e mais participando nas conferências, na COPs, nos diferentes eventos, e jovens. Uma esperança que a gente tem aqui no Brasil também, como os jovens aceitaram esse convite realmente de trabalhar mais pelo ambiente. Aqui já vivemos com gente no Rio Grande do Sul, como a mudança do clima realmente está afetando. O sistema das Nações Unidas, agora mesmo, estamos lá, 14 de nossas agências estão trabalhando, acompanhando os governos, porque parte do governo federal, o governo do estado e também municipal. Primeiro acompanhamos e apoiamos a resposta na emergência, a resposta humanitária, e agora também apoiando a elaboração de planos para reabilitação e reconstrução. Inclusive, a nossa última pergunta, porque o nosso tempo já está se encerrando, quanto à cultura do consumo, porque os grandes países não reduziram essa cultura do consumo e a transição energética está sendo muito lenta para a gente tenha outros combustíveis, né, não poluentes. De que forma a ONU tem como pressionar esses países para que eles assumam realmente essa cultura de reduzir o consumo? Bom, aí eu acho que sim. Individualmente, a gente pode fazer muita coisa, mas não podemos esquecer a responsabilidade que têm os estados e os governos, não? A gente precisa realmente de política pública para isso. Você quer cuidar o país? Quer realmente ter uma transformação energética, que o Brasil é líder nisso. Mas precisa também ver outros assuntos, poluição do plástico, não? Uma coisa que, então, precisa sim leis, precisa essas políticas públicas e depois cada um de nós pode fazer alguma coisa. Então, eu sempre peço para
para meus colegas, minhas colegas, amigos. Vamos começar com a gente, não? O que posso fazer e depois a família, não? Depois a cidade, porque realmente o Brasil merece melhores condições ambientais e a gente pode fazer muita coisa para isso. Muito obrigada por sua participação, por atender o nosso convite, discutir aqui esses temas tão importantes, essas exigências que a gente tem de um planeta mais sustentável. Muito obrigada pela oportunidade. Foi um prazer. Nesta edição especial do Ponto de Vista, eu conversei sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com a coordenadora residente da ONU no Brasil e também representante do secretário-geral da ONU, Sylvia Hux. Eu sou Regina Assunção e te encontro na próxima edição. Obrigada.